guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Deus fará um milagre na nossa casa hoje. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E eu creio que Deus fará esse milagre na minha casa. Creia você também. A Bíblia diz que não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. Então vamos praticar, que certamente Deus fará um milagre na nossa vida e na nossa casa também. Então eu quero convidá-los hoje, você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, você que nos assiste, se você estiver com a sua Bíblia Sagrada, vamos abri-la em Mateus capítulo 7. Como eu disse, hoje nós vamos falar de algo que tem destruído muitas famílias e muitos cristãos também, né? Porque é uma coisa que nós temos que lutar diariamente para não deixar, né, esse mal, que daqui a pouquinho eu já vou falar sobre ele, dominar o nosso coração e atrapalhar Deus de trabalhar em favor da nossa vida, em favor dos nossos relacionamentos. E Jesus aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 3, ele fala o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui, Jesus ele está falando exatamente sobre o orgulho. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, que é algo que tem destruído muitas famílias, muitos lares e muitos relacionamentos. Há muitos cristãos que muitas das vezes eles dizem, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Muitas vezes nós somos sim. Muitas das vezes nós carregamos em nosso coração esse orgulho. E nós vamos entender hoje nessa mensagem o que o orgulho produz na vida de uma pessoa. Nós sabemos que o orgulho, ele traz consigo um monte de sintomas. Aí você pergunta, como é que eu posso identificar se eu sou uma pessoa orgulhosa? Existem várias coisas que nos identificam como pessoas orgulhosas. Por exemplo, a pessoa que ela acha que ela sempre está certa. É aquela pessoa que dentro de uma conversa, diante de um diálogo, né, sempre a opinião dela é a que vale. Sempre ela é quem está certa diante de uma opinião, diante de uma situação. Isso é um orgulho. A pessoa que ela não se abre para ouvir os outros ou para poder, como se diz, aderir, né, uma sugestão, aderir ali um aconselhamento. Então a pessoa orgulhosa é aquela que tudo gira em torno dela. Ela que sabe de tudo, ela tem o conhecimento de tudo. Se alguém vai palpitar alguma coisa, essa pessoa não sabe de nada, essa pessoa não entende de nada. Então isso é um sintoma do orgulho. E nós precisamos identificar se essas coisas estão fazendo parte da nossa vida. Outra coisa também que nos identifica como pessoas orgulhosas é aquelas pessoas que quando ela está fazendo algo, seja no seu trabalho, seja no seu sonho, nos seus projetos, e as coisas estão fluindo, estão acontecendo, ela está tendo sucesso diante daquilo que ela faz, e simplesmente ela começa a anunciar aquilo que ela está fazendo como se ela conquistasse aquilo na capacidade dela. E se nós entendermos as Escrituras, nós vamos entender que nós não temos capacidade humana para ter sucesso em nada. Todo o nosso sucesso vem da capacidade que vem de Deus. Deus é quem nos dá capacidade para termos sucessos, para triunfarmos, para nos realizarmos e para conseguir, como se diz, ter uma vida feliz.
Então a pessoa que ela está sempre engrandecendo as coisas que ela faz, às vezes tem cristãos que falam o seguinte: olha, fui eu que orei pelo fulano, e se eu não tivesse orado pelo fulano, o fulano não tinha sido curado. Essa pessoa, ela tem uma pitada de orgulho no coração dela, porque no entendimento dela é como se ela tivesse curado aquela pessoa, a oração dela. Mas ela não entende, né, ou ela não abre ali o coração dela para entender que se não fosse pelo poder de Deus, nada teria acontecido. Então, às vezes, nós carregamos esse orgulho oculto no nosso coração e muitas vezes estamos tão cegos que nós estamos apontando erros de outros, estamos julgando a vida de outras pessoas, mas nós não estamos olhando para a nossa vida. Às vezes é como dentro de casa, às vezes nós estamos julgando a vida de um familiar, nós estamos ali falando daquela pessoa, estamos ali exaltando uma deficiência daquela pessoa, uma falha daquela pessoa, ou uma falha que aquela pessoa cometeu, e nós estamos ali exaltando aquilo, estamos sempre trazendo à tona aquele sentimento, aquela falha, né? aquele julgamento, e naquele momento, qual é a minha atitude diante de Deus? De uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que ao invés de olhar para dentro de si e falar, puxa vida, né? Aquela pessoa tem aquela falha, mas eu também tenho essa falha, eu também fui culpado, né? Eu também proporcionei essa confusão, eu também proporcionei, né, essa divisão, porque o orgulho, ele traz destruição, o orgulho ele traz mágoas, o orgulho ele traz confusão, ele traz contenda, ele traz separação. Quantas famílias hoje vivem separadas? Pessoas vivem divididas, lares que estão divididos por causa do orgulho. Às vezes dentro da mesma casa, né? Pessoas que convivem, muitas das vezes não tem aquele contato por conta do quê? Do orgulho. A pessoa ela não desce do pedestal, a pessoa ela simplesmente não abre, né, a vida dela para aquilo que está à sua volta, e ela fica ali, como se diz, naquele mundinho dela, e Deus vai, como se diz, Deus vai se entristecendo com essa pessoa. E quem vai invadindo essa pessoa é o diabo. Aí o diabo vai colocando outros tipos de pensamentos, outros tipos de sentimentos, que vai fazendo a pessoa se tornar cada vez mais solitária. Então nós temos que tomar cuidado, amados, com esse orgulho. Eu tenho falado muito aqui nas minhas mensagens sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos que nos examinar todos os dias e realmente ver se agimos com orgulho, e se agimos com orgulho, devemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fui orgulhoso, eu não dei lugar para aquela pessoa falar, né? Eu não aceitei o conselho dela, eu simplesmente questionei aquela pessoa, não vi o lado dela, eu só vi o meu lado. Deus, mas que o Senhor tem misericórdia de mim e tira esse orgulho do meu coração, porque uma das coisas que ressalta o ministério de Jesus é a humildade. Jesus, ele mostrou para o mundo, no tempo que ele ficou aqui na terra, atos de humildade e de generosidade. Então a palavra de Deus, ela leva a humildade e a generosidade. Então nós precisamos buscar esse caráter de Jesus para a nossa vida, para a gente conseguir realizar a obra de Deus na nossa casa. Deixa eu falar uma coisa importante, você que está com a sua Bíblia, Provérbios capítulo 16. Vamos ver o que fala sobre o orgulho. Às vezes tem casamentos que estão aí à beira do divórcio por causa de um orgulho. A pessoa que não cede, a pessoa que não vê o lado da outra, ela só vê o lado dela, ela só acha que ela está certa, a outra está sempre errada. Tem casamentos que estão à beira, né, do divórcio, porque a pessoa ela é incapaz de chegar diante da outra e pedir perdão por aquilo que ela fez, porque o orgulhoso, ele não consegue ver defeito nas ações dele. Então, se ele não vê defeito nas ações dele, é claro que ele não tem como chegar numa pessoa e se humilhar ou pedir perdão de algo que ela fez, porque ela não vê aquela atitude dela como errada. Às vezes a pessoa olha para a vida dela e ela acha que a vida dela, né, o modo que ela vive, é o modo, como se diz, é o melhor modo de vida em Cristo. Quer dizer, os outros é tudo errante, mas a vida
vida dela em Cristo é a perfeita. Isso é um orgulho. Pessoa que ela só olha em torno de si mesma. Então, olha bem o que fala aqui em Provérbios capítulo 16, o versículo é o 18. Diz o seguinte: a soberba, ou seja, o orgulho, ele precede a queda, a ruína. E a vaidade procede a queda, ou seja, procede a desgraça da pessoa. Então, a pessoa que ela vive com seu coração tomado do orgulho e tomado da vaidade, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair num abismo que ela dificilmente, se ela não reconhecer a Cristo e não clamar a Cristo, ela não vai conseguir sair desse buraco. A vida dela vai ser só destruição. Onde ela põe a mão, ela destrói. Tudo que ela tenta na vida dela, não consegue. E ela fica frustrada, e o coração enche-se de ódio, o coração se enche de raiva, de ira, e a pessoa vai se tornando uma pessoa, como se diz, impossível de conviver. Então nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Olha em Provérbios capítulo 29, o que fala mais sobre o orgulho. Já já eu vou dar um exemplo de um homem que venceu o orgulho. E ele vai nos ajudar a vencer também. Então, Provérbios 29, versículo 23, diz assim: o orgulho do homem o abaterá. Ou seja, o orgulho do homem, né, o levará ao quê? A humilhação. Mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Ou seja, o humilde, ele será o quê? Ele será respeitado, porque a honra, né, a pessoa que tem honra é aquela pessoa que ela é respeitada, né, por alguém. Então a pessoa que ela fica com o coração dela cheio do orgulho, uma hora mais cedo, como eu disse mais tarde, ela vai ser humilhada. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser confrontada com aquele orgulho. E ela vai ser ferida, ela vai ser machucada por conta daquele orgulho. Agora, o Senhor está dizendo que a pessoa humilde, ela será o quê? Ela será respeitada. A pessoa que ela abre a mente dela e o coração dela para aquilo que está à sua volta. Para aquela pessoa que ela não olha só para ela, mas ela olha para o seu próximo. Ou seja, ela deseja para o seu próximo aquilo que ela desejaria para a própria vida dela. Isso é humildade. Mas a pessoa que ela só olha para si, ela carrega o orgulho no coração. Vamos então na Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar do Naamã, né? Ele é um exemplo, né, dos dois lados, do lado do orgulho e do lado oposto, né, como se diz, ele venceu o orgulho. Vamos ver o que aconteceu. Eu não vou ler o capítulo todo porque o tempo não permite, mas eu vou pular alguns versículos para a gente poder entender a história. Então o versículo 1 diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então, o Naamã, ele fica sabendo a respeito do profeta Eliseu, que esse profeta poderia curá-lo dessa lepra. Lembrando que ele era um homem, como a Bíblia diz aqui, ele era um homem de respeito.
Ele era um homem, como se diz, um valente. Ele era ali do exército, né? Então ele era um homem valente. Então era uma pessoa cheia de elogios. Era uma pessoa cercada de elogios, era uma pessoa sempre citada como um exemplo. Então o Naamã, ele carregava no seu corpo a lepra, mas ele carregava no seu coração um orgulho. E nós já vamos ver isso. Vamos pular para o versículo 9. Quando Naamã chega na casa do profeta, e diz o versículo 9: E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha aqui o ato de orgulho do Naamã, versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, a sua mão sobre o lugar e o restaurará o leproso. Então ele ficou indignado que por ele ser um homem, né, como se diz, de autoridade, ele tinha que ter sido recebido pelo próprio profeta. Como que o profeta manda um servo falar diretamente com ele? E ele fica indignado, ele fala: eu vim aqui para ver o profeta. Eu imaginava na minha cabeça que eu ia chegar aqui, o profeta ia estender a mão dele, ele ia me tocar e eu ia ficar curado da minha lepra. Ou seja, você vê que o orgulhoso, ele faz o mundo dele. A pessoa que ela carrega no coração o orgulho, ela já faz, como se diz, o mundinho dela na sua mente. Então, quando algo foge daquele mundinho, daquela história que ela monta da vida dela, é onde ela começa o quê? Ela começa a se levantar. É onde começam as confusões, é onde começam as brigas, é onde começam as divisões, as contendas. Quando aquilo foge do controle, daquilo que a pessoa pensou que seria, é onde ela começa a ter controle emocional e ela começa ali a descarregar a sua indignação, a sua insatisfação na vida dos outros. E quantas famílias estão sendo destruídas porque pessoas estão carregando dentro de si esse sentimento, esse orgulho, e que está destruindo relacionamentos de pais com filhos, de irmãos, de esposos e esposas, né? De pai. Então a gente precisa hoje entender como vencer o orgulho. E nós vamos entender aqui no versículo 12. Diz assim: Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então aqui, além dele ficar indignado, dele ser representado ali, né, pelo servo de Eliseu, agora ele estava mais indignado porque ele ia num rio, Jordão, que era um rio, como se diz, com lama. Não era das águas mais limpas que tinha ali. Então ele disse: poxa, mas eu sou um homem de autoridade, né? Eu sou um homem reconhecido. Como que eu vou mergulhar em águas sujas, em águas que tem, como se diz, tantos rios mais limpos, mais puros do que esse? Então você vê que a pessoa, ela nunca aceita nada. Ela não aceita conselho, ela não aceita a opinião de ninguém, ela não aceita. Mas aqui entra a obra da libertação na vida de Naamã, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, grande coisa, porventura não as farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então vamos entender como é que o Naamã venceu o orgulho. Porque o Naamã ele carregava 2 enfermidades, do corpo e da alma, né? Ele carregava a lepra que estava ali sobre a sua pele,
Mas ele carregava um orgulho no seu coração que não deixa de ser uma enfermidade, né, no espírito da pessoa, na alma da pessoa. Então, como que ele venceu? Quando ele deu ouvidos ao servo dele. Amados, a pessoa que ela é humilde é aquela pessoa que ela não tem dificuldade em servir. Por que o orgulhoso ele tem dificuldade em aceitar? Porque ele não aceita servir. Quer dizer, ele é a autoridade máxima. Estando certo ou estando errado, ele é a autoridade máxima. Então, o servir não entra no vocabulário do orgulhoso. Mas o humilde é aquele que verdadeiramente já tem um ato de servir. Quem tem um ato de servir não tem dificuldade em ser humilde. Então, o Naamã, ele venceu o orgulho quando ele deu ouvidos ao servo dele, dizendo, olha, mas se você estivesse diante do profeta e ele tivesse mandado você ir para esse Rio Jordão, você não iria? Só porque ele não te atendeu, só porque ele mandou o servo dele, você veio até aqui, andou, né, caminhadas e caminhadas, e você vai voltar leproso? Vai lá, faz o que o profeta está mandando. O que ele fez naquele momento? Naquele momento ele ouviu o conselho. Ele abriu o coração dele para receber um conselho. Você quer vencer o orgulho, queridos? Você precisa abrir o seu coração para poder ouvir as outras pessoas. Ainda que você seja uma pessoa que, vamos dizer assim, que você seja uma pessoa que às vezes esteja até certa diante daquilo que você está vivendo. Mas que você aprenda a sentar com aquele familiar e ouvir o que ele tem para falar. E tentar ajudar aquela pessoa na dificuldade dela. Quantos de nós que às vezes vamos a um familiar e ouvimos ali aquilo que a pessoa fez, e no momento de nós aconselharmos, nós apontamos o dedo para aquela pessoa, nós exaltamos as dificuldades dela, nós julgamos as falhas dela, e não paramos para pensar que aquela pessoa, ela precisa do quê? Daquilo que eu preguei há umas quartas-feiras atrás, de ser exortada, de ser animada. Né? No momento que você exorta uma pessoa, que você anima aquela pessoa com uma palavra, automaticamente você está mostrando para aquela pessoa que ela pode fazer diferente. Que se ela fizer diferente, ela pode ser uma pessoa diferente. Então, para que nós possamos vencer o orgulho, nós precisamos abrir o nosso coração e olhar à nossa volta. Às vezes aquele casamento que está ali, sabe, vivendo de aparência, aquele casamento frio, que, como se diz, né, a pessoa não é feliz, não se realiza no casamento, porque o orgulho, não porque eu estou certo, ou minha mulher está sempre errada, ou é o marido que está sempre errado. Ou seja, pare hoje, sente com o seu marido, sente com a sua esposa, escute o que ela tem para falar, escute o que ele tem para falar e simplesmente aprenda a ouvir e aprenda simplesmente a ajudar aquela pessoa, sem julgá-la, sem condená-la, sem ficar trazendo sempre a mesma coisa diante dela, acusando de algo que um dia ela pode ter cometido, uma falha, um erro. Amados, é assim que a gente vence o orgulho. Se nós não tomarmos uma posição em examinar o nosso coração, identificar o orgulho, se existe, e nós não lutarmos contra esse orgulho, nós vamos perecer, nós vamos ser destruídos, nós vamos carregar sentimentos no nosso coração que não provém de Deus, e Deus não divide a glória dele com outro Deus. Ou seja, como que o meu coração ele vai poder ser de Deus se eu vou carregar um ódio no meu coração, por exemplo? Se eu vou carregar uma mágoa no meu coração, não tem como. Então eu preciso lutar contra o orgulho. Às vezes tem lares que não estão conseguindo se levantar, não estão conseguindo se restaurar, se restituir por causa do orgulho. Da pessoa reconhecer que ela está errada, reconhecer que ela pode, né, como se diz, ajudar, que ela pode estar aberta para outra pessoa. Para a gente finalizar essa mensagem, vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, aí nós vamos orar juntamente com o copo com água. Se você está aí, já vai pegando o copo com água, que Deus vai usar poderosamente essa oração para colocar o remédio dele na água. E quem quer
que seja você ou alguém da sua família que vai beber dessa água, Deus vai fazer o impossível. Então vamos lá, segunda carta de Pedro, ou seja, a primeira, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 também, diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. Então veja bem, tudo que nós acabamos aqui de aprender na palavra, ele diz que a pessoa humilde, e é um mandamento de Deus, a Bíblia fala que quem não viver, quem não praticar os mandamentos da palavra, esse será considerado o menor no reino de Deus. Mas aquele que praticar, seja o menor mandamento que está escrito na palavra de Deus, esse será considerado como o maior no reino de Deus. Jesus falou isso lá no Sermão da Montanha. Então veja bem, então quando ele diz aqui que os jovens têm que ser sujeitos aos velhos, ou seja, respeitá-los, acatá-los, né? E sede todos sujeitos uns aos outros. É como eu acabei de falar, às vezes o orgulho faz a pessoa não se sujeitar, não ceder, né? A pessoa não cede, ela está certa, o resto está tudo errado. Não, nós precisamos aprender a sujeitar uns aos outros, você marido, você esposa, você filho, você mãe, você pai. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para ajudar o próximo. Às vezes a gente acha que apontando os defeitos daquela pessoa, a gente está ajudando ela. Às vezes nós estamos empurrando ela mais para baixo do que levantando. É claro que nós podemos, talvez, destacarmos ali uma falha, mas não se esqueça, amados, de simplesmente você destacar aquilo que a pessoa pode ser, aquilo que Cristo pode fazer dela, aquilo que Cristo pode capacitá-la a ser. Irmãos, nós precisamos tirar o julgamento, nós precisamos tirar o orgulho do nosso meio, para que Deus possa restaurar o ministério da reconciliação. Jesus veio ao mundo, morreu por mim, morreu por você, para que nós tivéssemos o ministério da reconciliação entre o homem e Deus, mas também entre homens aos homens. Então nós precisamos buscar essa reconciliação. Deus, meu casamento não está legal, então eu tenho que buscar reconciliação. Como? Se sujeitando. Aprendendo a abrir o coração e olhar a segunda parte, ou seja, o outro lado da moeda. Às vezes a gente está olhando só um lado, a gente tem que olhar os dois. Então, o Pedro ele é bem específico. Agora, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo vos exalte. Como eu falei, talvez hoje eu tenha agido com orgulho com alguém, por que não chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fui orgulhoso. Deus, eu não vi o lado daquela pessoa, eu vi só o meu lado, né? Eu humilhei aquela pessoa, eu falei uma palavra que magoou aquela pessoa. Deus, só tem misericórdia de mim e me ajuda a ser uma pessoa humilde. Eu quero ter um coração que serve, eu quero ter um coração humilde como o Senhor é humilde, para que eu possa honrar e alegrar o coração do Senhor. Isso você está se humilhando e no tempo certo, queridos, na hora certa, Deus vai exaltar você. Na hora que Deus tiver que mostrar, né, você numa situação, Ele vai te exaltar. Então é muito lindo, irmãos. Nós precisamos ter duas coisas: humildade e generosidade. Quando nós tivermos humildade e generosidade, não haverá espaço para o orgulho no nosso coração. Se o orgulho está entrando, é porque o nosso coração ele está vazio. Ou seja, eu não estou praticando a humildade, eu não estou praticando a generosidade. E se eu não estou praticando, né? Se eu não estou plantando, obviamente eu não estou colhendo. Se eu não estou colhendo, eu estou com o quê? Eu estou com a minha despensa vazia. E se a minha despensa, que é o meu coração, está vazio, é o prato cheio para o diabo entrar e colocar todo tipo de sentimento que ele deseja para destruir a nossa fé e destruir a nossa comunhão com Deus.
Então, à medida que você faz o bem para o seu próximo, que você age em humildade, em generosidade, você está semeando e automaticamente você vai colher, o seu coração vai ser cheio desse sentimento, você vai ter mais prazer de ajudar, porque você vai ser ajudado também, e o diabo não vai poder semear esse orgulho maligno que tem feito muitas pessoas viverem numa amargura eterna. Então eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, e eu tenho certeza que se você meditar nessa palavra e você falar sério com Deus, expor o seu coração diante de Deus e pedir para Deus mostrar a você se existe algum tipo de orgulho no seu coração, e Ele mostra, porque Ele é Deus, Ele diz que todo aquele que pede recebe, nós vamos ser grandemente abençoados pelo Senhor. Amém? A coisa mais difícil é para o orgulhoso, como se diz, reconhecer o erro dele. Então, se nós somos de Cristo, nós precisamos olhar para a palavra e só assim nós vamos conseguir identificar os nossos erros e nos humilharmos diante de Deus, pedir a Deus que Ele nos dê misericórdia, e é assim que nós nos aproximamos do Senhor. Pegue o seu copo com água, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado, Deus, pela palavra que foi pregada, e eu creio, Senhor, que esta palavra, ela foi resposta de oração para muitas pessoas. Talvez muitas pessoas que estão perguntando por que estou passando por isso, por que eu estou vivendo essa amargura, por que eu estou vivendo essa escuridão na minha vida. Talvez é hora de parar, de olhar para você mesmo e abrir os seus olhos para enxergar a sua volta, para você olhar diretamente a palavra e pedir a Deus que lhe mostre aonde está algo errado, para que você possa reconhecer, e quando Deus lhe mostrar, que você possa simplesmente acatar aquilo e tomar o compromisso de mudar aquele sentimento, aquela atitude que está diante do seu coração. Pai, abençoe esse povo, ajude esse povo a se tornar cada dia mais humilde, cada dia mais nós receberemos o amor, Pai. E assim, juntamente com os meus irmãos, eu peço ao Senhor, que é o médico dos médicos, que coloque nas moléculas dessa água o remédio para combater toda anormalidade, seja no corpo, seja na mente, seja no coração, seja no relacionamento desta pessoa. Pai, nós abençoamos e decretamos a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, deixa eu fazer uma oração. Você une a sua fé com a minha. Pai amado, em nome de Jesus, eu quebro, Pai, esse espírito do inferno, do orgulho, que tem, meu Deus, feito essa pessoa cada dia mais ir para baixo. Pessoa que cada dia mais ela está sendo colocada no abismo. Demônio, você que tem fechado essa mente, aprisionado esse coração, tira suas mãos dessa pessoa, sai dos relacionamentos dela, saia da casa dela, saia da família dela, espíritos de contenda, espírito de destruição, espírito de divisão, espírito de confusão. Saia dessa casa, saia dessa família, espírito da violência, diabo que está usando pessoas para agir com violência com a outra. Eu digo a você, espírito da destruição, saia dessa casa, pega o seu mal, pega Satanás a sua enfermidade, pega as suas doenças, pega as suas amarrações financeiras, Satanás, tudo que é seu e fora dessa família, dessa casa, em nome de Jesus. Pai, eu ministro na vida dessas pessoas a bênção, como nós ouvimos a canção, Deus fará um milagre na nossa casa, e já está fazendo, porque quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós estamos sendo preparados para dar frutos e frutos que permanecem. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, e cremos que grandes testemunhos virão por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
Olha, medite nessa palavra, estude, não deixe o diabo roubar essa semente do seu coração, porque ela fará de você uma bênção, tá bom? Sexta-feira nós temos aqui um encontro marcado às 6 horas da tarde, na live ao vivo pela libertação e cura, e o resto Deus fará milagres em nossa casa. Que Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.